Então vamos lá, hoje a gente vai ver os três últimos tópicos da primeira parte de funções vetoriais, parametrização de curvas, integral e comprimento de curva. Essa parte da parametrização, ela é muito importante, principalmente para a continuação, para a segunda parte do cálculo vetorial, das funções de várias variáveis, funções vetoriais de várias variáveis. A gente vai começar a ver algumas parametrizações, algumas a gente já conhece, já trabalhou, e outras a gente só vai formalizar para mais para frente de poder utilizar. Então, aqui a gente tem, basicamente, que parametrização, basicamente, é você pegar e escrever a nossa função que a gente está procurando como sendo uma função para a coordenada x e uma função para a coordenada y. Então, transformar as coordenadas x e y em funções também. Elas dependem, são funções que dependem de um parâmetro novo. Nesse nosso caso, a gente está assumindo que o parâmetro é o parâmetro t. Então, o que acontece? A nossa função, melhor, coordenada x passa a ser uma função de t e a coordenada y também é uma função de t. Quando que isso é muito vantajoso? Principalmente quando a gente tem equações e não funções, e a gente quer transformar uma equação em uma função vetorial. Por exemplo, a parametrização da circunferência. Circunferência, ela não é uma função, ela é uma equação. Traçando o gráfico dela, o gráfico, ou desenhando uma circunferência, se a gente jogar para um mesmo x, a gente tem dois valores diferentes para y, um positivo e um negativo. E isso entra em conflito com a definição de função. Uma função é uma relação que para cada x eu tenho um único y. Eu posso ter com o mesmo y vários x's, né, no plural. Mas para o mesmo x eu só posso ter um único y. Ok? Então, na circunferência ou nas elipses, a gente tem para o mesmo x, a gente acaba tendo dois valores de y. Então, a gente considera isso como não sendo uma função, uma relação, mas não é uma função. E quando a gente faz a parametrização desse tipo de curva, a gente consegue transformar ela, lógico que não numa função real, mas sim numa função vetorial. Também é uma forma de função. Okay? Então, o que acontece? Para um parâmetro ou uma variável nova t, a gente consegue criar os pontos x e y, onde x é uma função aqui, eu nomeei como f de t, e y é uma função g de t. Não posso ter f de t, f de t? Alguns casos acontecem, a coordenada x igual a coordenada y, mas em geral não, por isso a gente tem que deixar no caso mais geral possível. A gente pode também estender essa ideia para o R3. O R3, qual que é a diferença do R2 para o R3? A gente tem a coordenada z. Então, a z seria uma terceira função de t. Então, uma tripla ordenada x, y, z, fica sendo um f de t, g de t, h de t. Certo? Três funções, em geral, distintas. Mas nada obriga que sejam distintas, podem acabar sendo iguais. Algumas parametrizações que a gente faz são bem simples, principalmente as parametrizações de funções reais, que é o que a gente vê aqui. Como que a gente parametriza uma função real? A gente pode pegar uma função, por exemplo, y igual a f de x igual a 7x mais 9, que é uma reta. A gente consegue parametrizar essa função real como transformando ela numa função vetorial. Como? Basicamente, a nossa ideia de mudança ou de parametrização é a seguinte: chama de x o parâmetro t, e a f de x vira um f de t. O y agora é um f de t. Então, o primeiro parâmetro sempre vai ser o t, e o segundo parâmetro é a expressão, só que a primeira variável sempre é o t, e a segunda variável y é sempre a expressão com o parâmetro t e não mais o x. Então, a nossa função, que era, por exemplo, 2x mais 9, ela passa a ser t, 2t mais 9. Então, a gente parametrizou uma função que era uma reta, uma função real, certo? A gente parametrizou como sendo um vetor no R2. Essas são as formas mais simplificadas de se parametrizar funções reais. Dá para se fazer muito facilmente, não tem muito trabalho, porém, ficar assim, dependendo do tipo do problema que a gente vai abordar. Por exemplo, calcular o comprimento de uma curva, o comprimento de
de um arco, a gente vai precisar das funções parametrizadas. Então, a gente pode acabar efetuando essa parametrização para poder aplicar integral para poder calcular o comprimento de uma curva, o comprimento de um arco. Beleza? Também existem algumas parametrizações que são padrões, certo? Que já são utilizados há muito tempo, que não são tão simples assim de se observar ou de se determinar. Eu coloquei algumas aqui. Coloquei primeiro 6 para o R2, depois mais 6 do R3. Algumas eu vou desenhar, outras a gente pode desenhar depois no GeoGebra. Então, uma reta, como que eu parametrizo uma reta? Posso parametrizar da seguinte forma. Eu coloco uma equação de uma reta no primeiro coordenado e uma equação da reta no segundo coordenado. Aqui está a parametrização geral. Eu poderia só deixar T? Poderia também, mas T é uma reta, é a reta identidade, que leva x, y, ou x nele mesmo, x em x. Beleza? Então, aqui, a parametrização geral seria uma reta, vírgula, outra reta. Ok? Para parametrizar uma reta. A circunferência a gente já trabalhou bastante. Só que a gente sempre trabalha com a circunferência de raio 1. Mais uma circunferência de raio R, a mudança é que, em vez de colocar 1 cosseno de T, 1 seno de T, a gente utiliza R cosseno de T, R seno de T. A gente tem a parametrização de uma circunferência de raio R. Então, a gente transformou uma equação, lembrando que equação de circunferência não é uma função, uma equação numa função vetorial. Se a gente quer parametrizar a elipse, lembrando que a elipse a circunferência é um caso à parte da elipse, a elipse é o caso geral, a gente precisa que os eixos não serão simétricos, não terão os mesmos valores. Se tiver os mesmos valores, é uma circunferência. Então, a parametrização da elipse seria A cosseno de T, B seno de T. A e B, em geral, é diferente. Se A e B são iguais, então é uma circunferência. O ciclóide, já vou projetar o desenho do gráfico do ciclóide. Então, também não é uma forma tão simples de se parametrizar, a parametrização dele já é pronta. A equação dele é A, que multiplica, na primeira coordenada apenas, A que multiplica T menos seno de T, vírgula, A que multiplica 1 menos cosseno de T. Então, a gente tem aqui a constante A, pode ser qualquer número, valor numérico, com A, que multiplica primeiro uma soma de um polinômio e uma trigonométrica, e o número 1 com a trigonométrica. O cardioide também, que eu já projeto para vocês, que é um pouquinho diferente. Então, é A mais cosseno de T vezes cosseno de T. Então, na verdade, seria A cosseno de T mais cosseno ao quadrado de T, vírgula, A cosseno de T vezes seno de T. Seria seno de T mais cosseno de T vezes seno de T. E a espiral, que seria E elevado a 1 a T, cosseno de T, vírgula E elevado a BT, seno de T. Que a gente pode, aqui em relação ao que a gente trabalha em cima dos expoentes, a gente vai poder fazer o desenvolvimento da espiral no sentido horário, anti-horário, vai depender muito principalmente do expoente que a gente coloca aqui na exponencial. Beleza? Então, vamos ver qual é o desenho desse cicloide, como a gente monta esse desenho de cicloide. É bem conhecido, razoavelmente bem conhecido. Então, aqui a equação do cicloide. O que significa o cicloide? Basicamente, a gente pega uma circunferência, o que está aqui, a gente pega a circunferência, destaca um ponto específico dela, e pega com o centro dela, e começa a movimentar o centro, e analisar qual é a trajetória desse ponto fixo. Então, conforme a gente vai puxando essa circunferência para a direita, esse ponto fixo, a circunferência em si vai girando, certo? Ela tem que ir como se ela estivesse rodando em cima do eixo X, ele vai girando e vai mudando de posição, certo? Quando a gente terminar de girar o perímetro inteiro da circunferência, a gente vai ter mais ou menos esse arco aqui, bem parecido com uma função parabólica, né? Mas ela é bem mais suave. Cada pontinho aqui, se a gente for ver, é basicamente um pouquinho que a gente andou com a circunferência para a direita. Rolou a circunferência para a direita. Beleza? Então, esse aqui é o cicloide. No final das contas, se a gente pegar e traçar o gráfico, vai ficar exatamente
vamos dizer, quase, não é bem, quase uma elipse, praticamente uma elipse. Um pedaço de uma elipse, melhor dizendo, uma meia elipse. Beleza? E se a gente continuar girando, ele vai fazer de novo, ele é cíclico, ele vai se repetir aqui para a direita. Se a gente girar para a esquerda, a mesma coisa, ele vai se repetindo a cada 2πr que a gente anda para x. Então aqui é exatamente 2π, por quê? Porque o raio da circunferência é 1. Então, aqui no eixo x é exatamente o comprimento da circunferência. Então, ele demora 2πr para voltar no zero, para repetir o seu gráfico. Ou seja, o período dela é 2πr. Ok? Se for um raio maior, então vai ser maior, vai ser 2π vezes o raio que é maior. Se for um raio menor, ela vai se repetir mais rapidamente. Próximo é o cardioide, que ele é bem legal porque ele parece quase que um coração aqui, ou um pêssego também, dá para pensar. Aqui é a forma padrão dele, então ele como se ele estivesse deitado. Então aqui a gente pode ver que não é uma função, porque pega o x igual a zero, ele vai ter um valor lá em cima no gráfico e um valor lá embaixo no gráfico. Isso é impossível, não pode. Descaracteriza a função. A função, para cada x, só posso ter um único y. Eu posso ter dois y, ou melhor, desculpe, um y com dois valores diferentes de x. Mas eu não posso ter o mesmo x indo em dois y diferentes. E aqui o formato aqui muda um pouquinho a regra dele, certo? Para ele ficar em pé, parecendo aqui com uma fruta, uma maçã nem tanto, mas mais um pêssego ou um coração aqui. Vejam que ele é simétrico, aqui ele só muda, como se ele girasse o sistema de coordenadas, ele vai até o 2, e aqui também ele vai até o 2, menos 2, melhor dizendo. Aquele de menos 1, menos 1, menos 1 mais 1, melhor dizendo, menos 1 a mais 1. Então, realmente é só, não alterando, utilizando o mesmo número para A, nos dois casos ele não se altera, ele não aumenta nem diminui. Ele só gira o sistema de coordenadas x, y. E o último é a espiral. Então, aqui, depende muito, né, principalmente do expoente aqui, para a gente começar a contar, a gente conta ou de dentro do 00 para fora, ou a gente pode contar aqui também no sentido horário, que é de fora para o 00. Aqui eu coloquei de 0, se não me falha a memória, de 0 a 2π só, para mostrar só uma espiral. Mas quanto mais a gente aproxima, mais desenvolvimento da espiral a gente pode observar. Beleza? Então, ela não chega em 1, ela é menor que 1 aqui, e vai desenvolvendo de um jeito ou de outro. Ok? Bem tranquilo. E aqui as 6 parametrizações que a gente pode fazer para o R3. Então, uma reta no R3, basicamente, é incluir as duas primeiras coordenadas são as mesmas do R2, a gente inclui uma reta para a terceira coordenada. Então, aqui a gente tem a expressão de uma reta no R3. T mais B, CT mais D, ET mais F, tem as equações paramétricas de uma reta no R3. A circunferência de raio R na altura H, isso a gente já viu. A gente viu na altura 0. Então, a gente pode jogar ela mais para cima ou mais para baixo. Então, é R cosseno de T, R seno de T, e aqui a altura que a gente quer colocar na nossa circunferência. Então, o que a gente utilizou para calcular plano normal, plano oscilador e torção, a gente utilizou no H igual a 0, na altura 0, em cima do plano cartesiano. Mas poderia ter colocado em qualquer outra altura. Os resultados seriam sempre os mesmos. Depois, a elipse de centro na origem, a mesma ideia, certo? Na altura H, mesma ideia, só troca em vez de ser R e R, a gente coloca IB para simbolizar realmente uma elipse. E a altura H fixa. A hélice circular, que é o R cosseno de T, R seno de T. Aqui eu só coloquei um AT para esse A, ele vai aumentar vamos dizer assim, o passo ou a altura de deslocamento da hélice, ou inverter, em vez de ele crescer de 0 para cima, no sentido positivo do Z, ele cresce no sentido negativo do Z, se, por exemplo, o A for igual a menos 1.
Aí a hélice elíptica, na verdade, só muda de circular para elíptica, tá na mesma. E a espiral, certo? Quando a espiral, ela é uma união, né, da espiral com a hélice. Então, ela começa, ela vai desenvolvendo e crescendo conforme ela vai aumentando o valor de T, dependendo muito ainda do parâmetro aqui do parâmetro C. Se C for positivo e o T aumenta, então ela vai abrir a espiral, certo? E se o C for negativo e o T aumenta, ele vai abrir isso aqui para baixo, para o lado negativo do Z. Então essas são as 6 para o R3. No R3 é muito complicado de se mostrar só a figura, foto do gráfico. Então geralmente a gente faz no GeoGebra e pode observar rotacionando o sólido. Ou, nesse caso, a curva. Beleza, mas isso é importante, será mais importante a partir da segunda parte do cálculo vetorial, que é quando envolve funções de várias variáveis a valores vetoriais. Lá, se a gente precisa parametrizar, vai precisar de conhecer a parametrização de superfícies em si, né, mas principalmente do plano, da esfera, dos elipsoides, paraboloides e por aí vai, né, hiperboloides, de cilindros e eu acho que só esses. As esferas já comentei também. Porém, do cilindro e das esferas, ou dos elipsoides, a gente já viu quando a gente estava trabalhando no integral duplo e triplo, principalmente na integral triplo, que eram as coordenadas cilíndricas e as coordenadas esféricas. Então, a gente já conhece, a gente já estava fazendo parametrização lá atrás, só que a gente estava recebendo, e estava atribuindo outro nome, lá era mudança de coordenada, mas era uma parametrização, não deixava de ser uma parametrização, beleza? Então, só revisando realmente essa parte de parametrização, que ela vai ser importante na hora de calcular o comprimento de curva também, porque a gente pode ter já uma curva parametrizada, a gente não precisa criar a parametrização, ela já é parametrizada, fica mais fácil para a gente determinar o comprimento dela, uma vez que a gente vai trabalhar com integrais a partir de agora. Então, desculpe. Já que eu comentei sobre integrais, vamos começar com elas mesmo. Então, seguindo a ordem do cálculo, que a gente começa no cálculo básico, e no cálculo 1, a gente tinha lá limites de funções, derivadas de funções e integrais de funções. Aqui a gente seguiu o mesmo ritmo. Limite de funções vetoriais de uma variável, derivadas de funções vetoriais de uma variável, e agora sim as integrais de funções vetoriais de uma variável. Seguindo o mesmo desenvolvimento. A gente vai calcular por coordenadas separadamente. Por enquanto, uma não interfere na outra. Então, a gente calcular a integral de A até B, integral definida nesse caso. Uma função f de t, basicamente é o quê? Calcular a integral da f1, que seria a primeira coordenada da função, a primeira componente da função vetorial. Calcular depois a integral da segunda componente, da terceira, assim sucessivamente, até chegar na enésima componente. E uma não interfere na outra. O resultado de uma não interfere na outra. São totalmente independentes. Muito simples, como era no limite das componentes, nas derivadas, derivada da função vetorial é igual a derivada das componentes, a gente vai efetuar o mesmo processo nas integrais. Então, não tem nada de novo. O que é novo aqui? A gente vai ter que repetir o processo, o número de coordenadas que a função vetorial tiver. Então, vamos começar aqui já, bem, trabalhando já. Então, calcule as integrais a seguir. Três integrais de funções vetoriais. Se eu vou fazer a primeira, vocês fazem a segunda e a terceira. Então, calcule as integrais a seguir. Primeira, integral de 0 a π sobre 3 de cosseno de 3t e mais 1 sobre 1 mais t quadrado j mais k dt. Então, aqui, primeira coisa que a gente faz é identificar a F1, F2 e F3. São as três componentes, nesse caso, como a gente vai até K, são as três componentes da função vetorial. Então, a F1, cosseno de 3t. A F2, 1 sobre 1 mais t quadrado. E a F3, 1.
Aqui a gente, então, calcula, ou a gente joga essa integral para dentro de cada multiplicador do vetor IJK, ou a gente pode calcular elas separadas e depois montar um vetor no final. Então, foi essa segunda parte que eu fiz. Calculamos, então, a integral de A até B da F1 de t dt, ou seja, de 0 a π sobre 3, do cosseno de 3t dt. Aqui uma integral simples, né? Cálculo 1. Então, a integral de cosseno de 3t é seno de 3t dividido por 3, variando de 0 a π sobre 3. Substituindo no superior menos no inferior, fica seno de 3 vezes π sobre 3, corta o 3 com 3, vai ficar seno de π, menos seno de 3 vezes 0, que dá 0. Que é aqui, seno de π menos seno de 0. Só que seno de π é 0 e o seno de 0 também é 0. 0 menos 0 é 0 sobre 3, 0. Então, a primeira coordenada do vetor integral aqui é 0. Segunda coordenada é a integral da F2, no mesmo limite de integração, de 0 a π sobre 3. Então, a integral de 0 a π sobre 3 de 1 sobre 1 mais t quadrado dt. Essa é uma integral imediata, vocês podem recordar em qualquer livro tem isso. A integral de 1 sobre 1 mais t quadrado é o arco tangente de t. Então, substitui no limite superior, menos no limite inferior. Então, arco tangente de π sobre 3, menos arco tangente de 0. Fazendo as contas, dá 0,8084. Beleza? E, por último, a integral da F3. Integral de 0 a π sobre 3 da F3, que a F3 é 1. Então, integral de 1, t. Variando de 0 a π sobre 3. Fica π sobre 3 menos 0, π sobre 3. Calculamos as três integrais separadamente uma da outra. Elas são totalmente independentes. Então, uma não interfere no resultado numérico da outra, nem na conta, na primitivação. Então, a gente pode direto assumir que a integral de 0 a π sobre 3 de cosseno de 3t i mais 1 sobre 1 mais t quadrado j mais k é o vetor 0,08084, π sobre 3. Muito tranquilo, é resolver uma integral de cada vez. Depois monta o vetor final.